Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Saudações para o Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Abra comigo, irmãos, em Gálatas, nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 1. Aleluia. Vou estar lendo apenas Jesus. o versículo 6, 7, 8 e 9. Esses 4 versículos, Gálatas, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquela que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo escrevendo esta carta. Ele escreve essa carta cerca de 49 anos depois de Cristo. E essa carta ela tem um tema fundamental, que é o anúncio da salvação pela fé. E aqui Paulo, quando ele fala no versículo 6, maravilho-me, ele não está maravilhando no sentido positivo, a não ser no sentido negativo. Uma negatividade de Paulo quando ele diz maravilho-me, porque se você observar a leitura, ele vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, um trabalhar profundo dos judaizantes dentro da igreja de Gálatas, tentando, meus amados irmãos, trazer os irmãos novamente a servidão da lei. Eles queriam naquela época mostrar que não bastava só a graça para a salvação, mas que os irmãos precisavam circuncidar para que fosse alcançado a benevolência do Senhor. Então nós vamos observando, entendendo, meus amados irmãos, que essas pessoas que se inseriram dentro ali do cenário da igreja de Gálatas, eles foram ali muitas das vezes, meus amados irmãos, com o intuito não de louvar o nome do Senhor, mas de trazer aqueles irmãos novamente à servidão da lei. Então nós temos que entender e compreender, e uma das coisas que o nosso pastor ele sempre tem batido na mesma tecla, que nós devemos ter uma raiz profunda. Foi citado aqui no início acerca da oliveira que o pastor plantou, que não teve uma raiz muito profunda. E nós vamos entender e compreender que a maioria das vezes dos hereges, como nós temos estudado já nessa nova revista, eles não vão vir de fora de qualquer forma, eles vão estar introduzidos no nosso meio. Os hereges surgirão no nosso meio. E para que nós possamos combater as heresias, nós temos que ter uma profundidade na palavra de Deus para combater certas ações. Porque o diabo, meus amados irmãos, ele, muitas das vezes, ele vem no nosso meio, para nos tentar, muitas das vezes, até mesmo através da palavra do Senhor. Mateus, quando nós vemos Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto, quando Jesus é tentado, ele não é tentado por qualquer coisa, ele é tentado através da própria palavra do Senhor. O diabo, ele usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. E se nós não tivermos uma profundidade de conhecimento para combater as heresias, irmãos, muitas das vezes nós estamos aplaudindo a heresia dentro da casa do Senhor. E nós temos que tomar cuidado que nos últimos tempos tem surgido muitos hereges no nosso meio. Nós devemos amar eles para ganhá-los para Jesus, mas nós temos que ter a sabedoria que vem do alto para combater as heresias que surgem no meio da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. E Gálatas foi a igreja que ela foi atacada pelos judaizantes que foram tentar levar os irmãos à escravidão da lei novamente. E você vai ver que Paulo ele traz um relato no capítulo 2 de Gálatas, o versículo de número 21, e ele diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então Paulo ele alega, se nós tivermos que voltar à velha prática da circuncisão, nós praticamente anulamos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus morreu debalde, foi em vão o sacrifício de Jesus, se nós ainda estamos vivendo debaixo da lei. Irmãos, então que nós venhamos em nome do Senhor Jesus Cristo, principalmente nós como obreiros, aprofundar no conhecimento. Pedro ele vai dizer para nós, 2 Pedro 3,18, que antes crescei na graça e no conhecimento
Nós temos que buscar uma profundidade para podermos, irmãos, combater as heresias que estão surgindo no nosso meio. E elas surgem, irmãos, do nada no nosso meio, né, para tentar destruir a igreja de Cristo. Mas eu creio que você está aqui porque você veio para poder, irmãos, crescer no conhecimento. Aleluia, Jesus. Você veio aqui para aprender mais uma palavra, mais uma porção da palavra do Senhor. Eu tenho sempre conversado com o pastor Haroldo, que o CFO foi uma das bases que me despertou para poder ler, para poder aprender, para poder crescer no conhecimento. Irmãos, eu falo para vocês, não sei se todos os irmãos já foram em Tonhama, não é perto, é longe, né, pastor? É muito longe. Mas, irmãos, a minha alegria é poder estar aqui todo quarto domingo, para poder ouvir mais uma porção da palavra do Senhor e aprender. Saí da igreja ontem 2 horas da manhã, mandei uma mensagem para o presbítero ali, Ricardo, falei, passa aqui, 2 horas da manhã eu mandei para ele. E hoje eu levantei 6 horas, atrasado. Mas eu vim, falei assim, vou lá, porque eu preciso aprender. Aleluia, se todos Jesus. nós entendermos que nós precisamos, irmãos, crescer, que nós precisamos buscar profundidade, né, na palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que não é qualquer vento de doutrina que nós seremos levados. Tá? E nós poderemos ajudar, né, os irmãos da igreja para não cair nessas lábias de Satanás que tem surgido no nosso meio. Amém? Então que você possa, em nome de Jesus, investir no teu ministério. Invista no teu ministério, cresça no conhecimento, busque mais ao Senhor, leia mais, tá? Consagre-se mais, busque mais o Senhor, eu creio que o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus e você será um instrumento na mão de Deus, amém? Aleluia, Obrigado, Jesus, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.